Mateus 5,32. Eu quero que você note aqui para provar esta mesma ideia de um e muitas. Mateus 30, eu acho que é Mateus 5, 32, 31 para começar. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Isso é Jesus falando, aquele que disse ao princípio. Agora observe. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Porque ela casará novamente. E qualquer que casar com a repudiada, cometeu adultério. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela. Não é dito contra ele casar, mas ela. Por quê? Cristo no tipo. Note, é dito que ele não pode casar novamente, somente com uma virgem. Ele pode casar novamente. Ele pode casar novamente se é com uma virgem, porém, ele não pode casar com a esposa de outro, de jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não me importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com a repudiada, vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas. Está vendo esse original ali atrás, ao princípio, agora? Casar novamente? Agora note, ele pode, porém, ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira, agora igual a Davi e os demais. Agora note em 1 Coríntios 7:10, note, Paulo manda a mulher que se divorcia do marido permanecer solteira ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem de permanecer solteira. Porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentir. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus. Anda em continuidade. Está vendo como há uma linha de pensamento que foi para leste e a outra que foi para oeste nisto? Você tem de voltar à verdade para descobrir o que é isto. Sempre tem sido dessa maneira. Esse é o pacto regular com Deus ao princípio. Primeiro, antes do princípio. Ao princípio havia somente um e um. Depois que o pecado entrou, então houve um homem e uma porção de mulheres. Anda dessa maneira na natureza. Cada animal, e seres humanos e carne natural é animal. Nós somos mamíferos, nós sabemos disso. Todos nós, veja. E é toda a natureza de Deus em continuidade. Porém, agora que os selos estão abertos, o Espírito da Verdade nos dirige a palavra. Isso explica por que todos os erros aconteceram no decorrer das eras, porque os selos não estavam abertos. Isso não estava revelado. É verdade. Notem, vocês, não se pode fazer as sombras falharem. Como eu lhes preguei ontem à noite acerca da sombra no chão, tem de aparecer certo. Como pode haver a sombra de um elefante passando no chão e um homenzinho magro e alto aparecer, se mostrar ser o elefante? Ou o elefante um homenzinho magro e alto? Agora, se vocês notarem isto, em perfeito tipo. Agora, há uma genuína mulher, virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar a seu filho alguma coisa melhor que uma esposa, ele teria dado isso a ele.
Porém, ela está projetada para ser um ato sexual. E nenhum outro animal está projetado dessa maneira. Nenhuma outra criatura na Terra está projetada dessa maneira. Essa é a razão por que se vê poligamia. Por causa disso, foi isso que a introduziu. Agora veja, na análise final, veja, há um Jesus Cristo, está certo? Um homem, Deus, Emanuel. Vocês creem nisso? Porém, os membros de sua esposa são muitos. Vejam, milhares e milhares de milhares, está certo? Sua esposa, a noiva, a igreja. Vocês entendem agora? Foi por isso que ele disse a Adão, antes que o sexo tivesse sido induzido ou introduzido, multiplicai-vos para encher a terra. Quando ele ainda estava no princípio, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Ali mostra então que a noiva tem de vir da palavra por multiplicação espiritual, multiplicações, vejam, enchendo a terra. Agora no ato sexual, veja, as linhas de pensamento têm essas duas coisas misturadas. Portanto, não se pode fazer assim. Você precisa trazer isso de volta à verdade a esse respeito. No princípio. E no fim haverá um Senhor Jesus e sua noiva, muitos. Singular. Vocês entendem? Havia um Davi em um trono, um rei, segundo o coração de Deus, com 500 esposas. Jesus sentado em seu trono, aleluia! No milênio, com uma esposa, como foi no princípio, criada da terra pela mão do Deus Todo-Poderoso, na ressurreição de muitos membros. Aí está você. Mulheres, esforcem-se para ser isso. Entrem em Cristo. Então vocês não estarão nessa desordem imunda lá fora. Porém, enquanto você for apenas membro da igreja tentando viver moralmente e bem, você própria, você nunca atingirá isto. Nem pode um homem atingir isto fora de Cristo. Como Paulo seguiu dizendo, mas se estão em Cristo, não há nem macho nem fêmea. São todos um. Todavia, para endireitar este casamento e divórcio, de modo que você saiba o que era certo e o que era errado. Agora, ele claramente mostra aqui nestes tipos, há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Note, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina a qualquer momento que queira. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a esposa e casar com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados? Veja, a criação original, não o subproduto em nenhum lugar, não a igreja, a noiva através da palavra, não a mulher, o homem cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isto. É sempre a mulher, exatamente. Porém, ela pode ser a noiva de Cristo ao ser, e lembre-se, ela sendo uma parte do homem, a Bíblia diz que ela pode não permito, porém, que a mulher ensine ou use de qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas o subproduto foi enganado. She continues. Salvar-se-á, porém, se permanecer na santificação e com modéstia, e dando à luz filhos e tudo isto, porque então ela se torna parte deste homem. Isso é o que traz. Por que Abraão não? Por que Deus não matou Sara sentada bem ali, negando e mentindo bem na face de Deus, sentado ali como um homem mortal, comendo carne, comendo pão, bebendo leite? E ele disse, por que se riu Sara ali atrás dele na tenda? Ele nunca a tinha visto dizendo isto. Como pode ser isso? Ela disse, eu nunca disse isso. Que coisa! Dizer a Deus que ele é mentiroso em sua face. Porém, ele não podia tomá-la. Por quê? Ela era uma parte de Abraão. Amém!
Ele não podia feri-la sem ferir Abraão. Agora vocês, mulheres, vejam onde se encaixam. E a Bíblia disse, vocês, mulheres, sejam como Sara foi, que a si mesma se ataviava com traje decente, viveu honesta e fielmente ao seu próprio marido, amando-o tanto que ela o chamava seu senhor, dominador, posse. E vocês, algumas das mulheres, vestem estas roupas obscenas e saem aqui para se exibir perante os homens. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quem é culpado? O homem ou você? Ele é um macho, feito de modo que pudesse tomar este ato. Veja, e você é a fêmea que devia recusar. E por que você se exibe assim? Não é para conforto. Você sabe que não pode ser. Quando você está quase morta de frio com esses shorts. Veja, não pode ser para conforto. Então, o que é isto? É para imundície! Você se recusa a admitir isto. Porém, é a Bíblia que diz assim. É a verdade. É um espírito imundo que está em você. Você não quer ser imunda, porém, você não compreende espiritualmente. Você é imunda, porque está se apresentando imunda. Agora um homem, seus velhos joelhos nodosos, sujos, e se ele estivesse quase sem roupa alguma, não faria qualquer diferença. Seu corpo não é tentador, porque ele estava na criação original. Caráter. Devia ser, veja. Porém, você é o subproduto pelo qual tentar. Deus tem misericórdia. Oh, que coisa este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando ele terminar. Note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira. Porém, ela não pode repudiá-lo. Ele pode me fazer, ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar. Porém, oh irmão, é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali. Eu estou liquidado. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada. Ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem. Salomão, como Davi, ele casou. Qual era o seu nome? Abigail. O que houve um homem chamado um louco. Ele tinha uma esposa admirável e ele morreu. E Abigail casou com Davi. Ele era rei, não sacerdote, veja. Assim ele casou. Porém, um sacerdote não podia fazer isso porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa que já havia sido mulher de algum homem. Assim, isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva terá de ser inadulterada. A palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar, certamente. Você poderia imaginar uma noiva correta com um seio deslocado e o outro, alguma outra coisa errada. Você sabe, essa não vai ser a noiva de Cristo. Ela é perfeita. Ela é em tudo a palavra. Não uma palavra faltando em parte alguma. Não. Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isto, provou isto, nos dias quando Lutero, Wesley e os pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele, ao ter relacionamento sexual espiritual, para ficarem grávidas com parte adicional da palavra. Você entende? Ela se recusou. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isto. E permita-me dizer isto, vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra. Elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recuse a um homem, seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Amém. Você se lembra, na Bíblia, quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou. Ele simplesmente obteve outra para si. E o que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para seu marido. E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos desta era. Nós não somos luteranos, nós não somos Wesleys, nem somos pentecostais.
Nós temos de ser os filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era, o filho semente. Amém. Espero que você entenda. Não poderia engravidar, não. Assim, o que ele fez, repudiou-a em divórcio. Isso mesmo. Porém, ela não ousa repudiá-lo. Ele a repudiou. Ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo, reivindicando-o, mesmo por si próprio. Seus filhos começam, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isto está amadurecendo completamente. Ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma amável pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será a noiva puramente inadulterada da palavra. Amém e amém. Espero que vocês entendam isso no ar. Ela será a filha grávida de Deus. Está vendo de que grande honra uma mulher pode ser? Veja que grande coisa a igreja pode ser. Porém, está vendo onde a imundície a levou? Então, tentando comparar essa igreja ali com a igreja aqui, não se pode fazer isto. E tentar comparar a prostituta de rua com a igreja do Deus vivo, ou a mulher correta com uma prostituta? Porque há tal coisa como essa? É uma lei de Deus, a lei dos contrastes. Como saberíamos apreciar a luz do dia se não houvesse noite? Como saberíamos apreciar o tempo seco se não houvesse chuva? Como saberíamos apreciar e respeitar uma verdadeira mulher se não houvesse uma suja? Foi em frente revelando isto, revelando sua palavra. Porém, ouse qualquer de nós tentar repudiá-lo e casar com outro. Agora certamente está claro, porque ambas as teorias estão erradas. Não se pode fazer isto e ir nesta direção, está acabado. Se você fizer isto e ir naquela, deixaria a promessa completamente para trás. Aqui está a promessa, aqui está a coisa bem aqui. A palavra não é contraditória, ela tem de permanecer em continuidade agora. Não mais do que Mateus 28:19 contradiga Atos 2:38. Agora, algumas de vocês mulheres, alguns de vocês homens, eu sei que vocês estão discordando disso, porque vocês sabem, vocês não conseguem ocultar isso nesse momento. Vocês não conseguem. Porém, permitam-me simplesmente mostrar-lhes uma coisa. Se Mateus 28:19 disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles se viraram, e toda pessoa que alguma vez foi batizada de modo contrário àquilo, batizada no nome de Jesus Cristo. Porque até mesmo por toda a era da Bíblia, e por 300 anos depois da era da Bíblia até o Concílio de Niceia, então eles adotaram dogmas em seu lugar. Qual é a diferença se não está revelado? E você sabia que o livro todo, a Bíblia toda, é uma revelação? É assim que você tem de conhecer a verdade entre este e o outro. É porque isto é uma revelação. E a revelação tem de estar exatamente com a palavra, não contrária à palavra. Você diz, bem, isto me foi revelado. Então, se é contrário à palavra, nunca veio de Deus. Isso mesmo. Agora, se você quiser tomar Mateus 16:18, Jesus disse, ele próprio, que a igreja inteira, a sua igreja, seria edificada sobre a revelação espiritual de si mesmo, o que é a palavra. Eu te digo que tu és Pedro, e não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. E sobre esta pedra... Agora eu sei, nossos amigos católicos aí, vocês dizem, ela foi edificada sobre Pedro, e Pedro, o apostólico, desse modo, fulano de tal, no consentimento apostólico, sucessão. Os protestantes dizem, foi edificada sobre Jesus Cristo. Não para ser diferente, mas tome somente o que ele disse. Ele disse, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. E sobre esta pedra, a revelação espiritual do que a palavra é. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca a porão abaixo.
Sua esposa não será tentada com outro homem. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão abalá-la. E Abel e Caim no jardim do Éden, Caim deduziu sua própria concepção. Ele disse: agora veja, Deus é um bom Deus, Ele está sobre toda a natureza, assim eu colherei os feijões e as batatas, e eu colherei as flores, e eu lhe construirei um altar bem bonito, isto é, uma igreja. Ele se ajoelhou, ele cria em Deus, ele adorou a Deus, ergueu as mãos e ofereceu esse sacrifício. Ele fez tudo religioso que Abel fez. Abel edificou o mesmo tipo de altar, porém quando Abel trouxe o seu, ele trouxe um cordeiro. Agora Caim pensou que, fazendo um antídoto para o pecado, que seu pai e mãe deviam ter comido fruto, como foram ensinados naquele jardim. Porém Abel, por divina revelação, soube que foi o sangue que causou isto, por divina revelação. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, capítulo 11, que Abel, pela fé, revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual Deus testificou que ele era justo. Está certo? Amém. Irmão, irmã, está simplesmente tão claro quanto alguma coisa possa estar para mim. Aí está a coisa toda. Agora, sobre o casamento e divórcio, veja, tem de ser revelado. Até que seja revelado, você não o conhece. Porém, ele prometeu nestes últimos dias, nesta era, que todo o mistério oculto da Bíblia seria revelado. Quantos sabem disso? Apocalipse, capítulo 10. Jesus prometeu isto, que todos estes mistérios ocultos sobre casamento e divórcio, todos estes outros mistérios que estiveram ocultos, seriam revelados no tempo do fim. Agora lembre-se, a voz disse: vá a Tucson. Lembra-se da luz mística no céu, o sétimo anjo ali em pé. Voltei, e a abertura dos 7 selos? Observe o que aconteceu. Isso é verdade. Agora, só mais um pouquinho. Porém, agora ouçam. Sim, eu sei que está chegando a hora de vocês irem comer. Porém, eu estou comendo bem. Note, agora a mulher tem o seu lugar, e ela é uma joia. Salomão, este homem que teve 10.000 mulheres, ou teve 1.000 mulheres, melhor dizendo, ele disse que o que achou uma mulher, achou uma coisa boa. Ele disse: uma boa mulher é uma joia em sua coroa. Isso é uma honra. Porém, uma ímpia é água em seu sangue. Isso é sua vida. Ele disse: pode haver um homem justo que se ache em 1.000. Salomão disse isso. Porém, disse, não se encontraria uma mulher justa em 1.000. Salomão disse isso. Veja. Agora note isso, como é. Porém, veja, mulher, você é uma joia se você quer ser uma joia. Porém, o desejo tem de ser por você. E veja por que foi o casamento e divórcio que Jesus apontou lá para o passado. Foi porque sua espécie foi a causa de todo o pecado. Essa é a razão por que a poligamia e o divórcio e coisas tais foram introduzidas. No princípio, nunca foi assim e não será assim no mundo além. Olhe para Jacó, de quem vieram os patriarcas. Ele teve pelo menos uma dúzia de mulheres. Ele casou com 2 irmãs e teve esposas concubinas além disso, mulheres com quem ele vivia sem formalidade civil. E aqueles patriarcas nasceram dessas mulheres concubinas. Está certo? Veja, tem de se fazer a palavra fluir em harmonia. Oh, eu tenho páginas sobre elas. Se um clérigo alguma vez me questionar sobre isto e nos reuníssemos, poderíamos conversar. Porém, certamente, se ele tiver alguma espiritualidade em absoluto, poderá ver bem aqui que é a verdade. Não há dúvidas quanto a isto. Uma boa mulher é uma coisa boa. Eu sei disso. Eu sei disto por verdadeiras mulheres. Já conheci mulheres verdadeiras que são genuínas, simplesmente tão verdadeiras como qualquer homem que alguma vez caminhou. Ela é um subproduto e uma parte dele, e na queda ele deu ouvidos a ela. Ele simplesmente, ela é parte dele. Porém, cabe a ela. Ela é feita de modo que possa ser imunda, e lhe é dado o direito de recusar ou aceitar. Isso é contrário à natureza original no princípio, veja. Porém, aí está você. Agora,
São 12 horas. Assim eu vou simplesmente omitir uma coisa aqui por alguns minutos. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Agora lembre-se, eu digo isso apenas para o meu grupo somente. E no ar, eu estou dizendo isso somente para os meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles. E o que vou dizer aqui, qualquer ministro, isso é seu, sim, ele é o pastor do rebanho. Faça ele o que quiser, isso compete a ele e a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isso compete a você, meu irmão. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville, o único lugar em que eu falaria isto. É porque é meu próprio rebanho. É o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender sobre o qual ser supervisor, e ele me terá como responsável por isto. E estas minhas pessoas foram convertidas aqui de lado a lado do país que eu conduzi a Cristo. E filhinhos, estou aqui para ajudá-los, e eu sou seu amigo. Talvez vocês pensem que falo contra vocês. Eu estou dizendo isto, veja, para o seu bem. Eu os amo. E se não é assim, Deus é o meu juiz. Vocês sabem que os amo. Esta é uma coisa muito forte. Eu não sabia como apresentá-la. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, alguns deles casados 2 ou 3 vezes? Bons homens e boas mulheres, totalmente confundidos. O que causou isto? Falso ensino, exatamente. Não esperar no Senhor. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua mulher. E a mesma coisa, esse é o seu, pelo resto de sua vida. Está vendo? Mas o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Porém, o que Deus ajunta, é melhor que ninguém ouse tocar nisto. O que Deus ajunta, ele disse, não separe o homem. Não o que algum magistrado meio bêbado ou alguma outra pessoa ajunta, ou algum pregador desviado com um monte de credos, um livro, que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo e a palavra de Deus posta bem ali. Está vendo? Eu estou falando acerca do que Deus ajuntou. Agora, eu vou lhes dizer isto. Eu sou muito cuidadoso no que lhes digo. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos pastores. Eu não tenho essa intenção. Porém, sou responsável, entendendo que isto foi entregue às minhas mãos. E se eu não posso reter isto, eu não sei como divulgar isto. E eu sei que esta fita divulgará. Oh, que coisa! Eu me aprontarei. O escritório é aberto, porque aqui vem isto. Está vendo? Exatamente como foi sobre a semente da serpente. Porém, foi absolutamente provado que está certo. Eu tenho jornais bem aqui do jornal, onde mulheres agora mesmo, e até mesmo na grande, algumas das grandes dioceses têm os quadros do original, uma cobra rastejando sobre a perna de uma mulher, e simplesmente como ela vai em torno dela, ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais. Algo com que um homem nunca poderia tocá-la, com esta enorme cobra enrolando-se nela, e assim por diante. Isso é exatamente a verdade, e vai ficando pior e pior e ficará pior. Serpente. O que ele não era, ele não poderia ter sido o caso sexual com ela quando era uma serpente. Porém, lembre-se, eu estava tendo um debate o outro dia com não um debate, apenas um ministro da Assembleia de Deus e associado disse, o senhor está errado acerca disso. Eu disse, bem, eu posso estar, eu gostaria que o senhor me dissesse. Ele disse então, prosseguiu e começou a falar sobre isto. De repente, ele ficou perdido. E uma coisa que ele disse, irmão Branham, onde está essa espécie? Deus disse, de sua espécie. Agora, onde está essa espécie que o Senhor disse que estava entre o homem e o animal, que a ciência não consegue encontrar agora? Onde está ela? Disse, ela está na terra? Era um chimpanzé? Não, porque o sangue de um chimpanzé não se mistura com o de mulher. Nenhum outro animal se mistura com ela. Não se mistura. Tampouco o esperma de um homem se mistura com a fêmea. Não se mistura. Então, onde está esse certo animal? Agora Deus disse, produza tudo segundo a sua espécie. Eu esperei apenas um minuto e a doçura do Espírito Santo disse, diga-lhe, está aqui. Agora, inicialmente, eu disse, bem, ele pode ter se tornado diferente. Ele disse, mas, irmão Branham, nós estamos falando sobre a palavra, não estamos? Eu disse, sim, senhor.
E eu disse, eles naturalmente afirmam que as outras coisas, como os dinossauros e mamute, e assim por diante, mamutes, melhor dizendo, eles são diferentes, e assim por diante. Eu disse, poderia ter sido isso. Ele disse, irmão Branham, nós estamos falando sobre a prova da palavra. Se o pecado está aqui, então, o pecado original, ele devia estar aqui também. E eu disse, Senhor Jesus, tu disseste, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer quando fordes perante os homens, porque vos será dado naquela hora. Senhor, o que direi? Ele disse, diga-lhe, está aqui, exatamente como tenho visões na plataforma. Eu disse, está aqui, não sabendo onde. Ele disse, onde? E antes que eu até mesmo pudesse pensar, ele disse, é a serpente. Isso é exatamente o que foi, porque ele já não é um animal. Ele foi amaldiçoado e posto sobre seu ventre pelo resto de seus dias. Ele está aqui, está certo? E ainda naquele ato que ele fez, ainda há o mesmo pecado que atua em torno da mulher, como um sexo masculino, dessa maneira. É aí onde ela sente coisas muitíssimo intensas e coisas tais, quando tem suas sensações muito além do que qualquer homem poderia jamais causar. Eu vou parar aí, porque estamos numa multidão mista. Eu levarei alguns homens, eu irei... Nós falaremos mais sobre isto. Tenho todos os jornais e coisas tais depositadas bem aqui, bem na minha mão agora mesmo. Eu ia trazer isto a vocês esta manhã. Eu ia ocupar o dia inteiro nisto, porém, encerrarei agora dizendo isto. Isto é para a minha igreja somente, não minha igreja, o pequeno rebanho que crê em mim e me segue, isto é para eles. O outro dia... sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa, tem de vir assim diz o Senhor. Então eu tinha as Escrituras como Ele as revelou a mim. Porém, Senhor Deus, o que posso dizer àquela congregação? Eu terei separações. Homens estarão sentados na varanda e no quintal e em todas as outras partes. Devo deixá-la? Mulheres, devo deixar meu marido? Que devo fazer? Eu disse, Senhor, que posso fazer? Algo me disse, sobe lá na montanha, e eu falarei contigo. E enquanto eu estava na montanha, não sabendo que embaixo, em Tucson, estavam vendo isto, porém até mesmo as professoras chamaram as crianças da minha garotinha e as demais da sala de aula e disseram, olhem lá naquela montanha. Há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante subindo no ar e descendo, subindo no ar e descendo. Sr. Evans, o senhor está aqui? Ronnie, você está aqui? Eu desci e passei pelo posto, este jovem no posto de gasolina, o posto de gasolina dos Evans ali. E antes que soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu. Ele disse, irmão Branham, o senhor estava naquela montanha lá, não estava? Eu disse, o que você quer dizer, Ronnie? Não, veja, para ver o que ele ia fazer. Muitas vezes coisas acontecem. Você não diz às pessoas. Isso se torna... O negócio é que se vê tantas coisas acontecendo que isto se torna comum para você. Está vendo? Eu simplesmente não digo às pessoas. Eu disse, Ronnie, o que você estava... Ele disse, eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava. Disse, eu chamei mamãe e nós ficamos aqui e observamos aquela nuvem pairando lá, subindo e descendo. Eu disse, só pode ser o irmão Branham sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira as pessoas viram isto. Num dia claro, sem nuvens em parte alguma, com esta grande nuvem âmbar pairada ali, descendo como um funil e voltando e se expandindo. Amigos, e então eu estou encerrando. Vocês podem ir a partir daqui. Aquilo foi quando isto estava sendo revelado a mim. O que vou lhes dizer neste momento, de modo que não falhem em entender isto. Agora eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente, não aos de fora. Deem-me testemunho disto perante Deus. Apenas a este grupo. Agora nós nos encontramos nesta confusão por causa de teologia mal interpretada. Está certo? É por isso que vocês mulheres casaram a segunda vez e vocês homens por causa de teologia mal interpretada. Agora eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse. E se a Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando Ele esteve aqui na Terra, Jesus Cristo.
E quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés, no Egito, para tirar os filhos do Egito, para colocá-los na terra prometida. E Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição. Ele lhes concedeu carta de divórcio porque a situação era a que era. Moisés encontrou tal como que ele permita. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhes esta carta de divórcio. E em 1 Coríntios, o capítulo 7, versículos 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja, e falou isto: isto sou eu, não o Senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Ao princípio não foi assim, porém a Moisés foi permitido isto, e Deus reconheceu isto como justiça. E Paulo também teve direito quando encontrou sua igreja nessa condição. Agora, creiam que isto é verdade, e creiam que isto vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem, e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa? Permitir-lhes continuar da maneira que estão, e não mais fazer isto? Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar essas coisas. Não ousem fazer isto novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto, uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos 7 selos, e esta é uma questão na palavra de Deus. Permite que continuem como estão e não pequem mais. Ao princípio não foi assim. Isso mesmo. Não foi assim e não será no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando vier. Desse modo, sob as condições modernas, eu lhe ordeno a ir para o seu lar com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela. Crie seus filhos na admoestação de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa. Crie-os na admoestação de Deus. E agora que você está como está, vamos agora na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo, e prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, onde todas as coisas são possíveis. Até que os veja hoje à noite, o Senhor Deus os abençoe enquanto oramos. Senhor Deus, nós te damos graças. Nós te damos louvor. Tu és o mesmo grande Jeová que permitiu a Moisés, aquele servo, e o que ele diria ao seu povo. E Deus, tu lhe permitisse dar carta de divórcio. Paulo, o grande apóstolo que foi o escritor do Novo Testamento, como Moisés foi do Antigo. Moisés escreveu as leis e a dispensação das leis. Muitos dos profetas, suas palavras foram injetadas nisto, porém, Moisés escreveu as leis. E tu lhes permitiste uma carta, escrever-lhes carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. O grande São Paulo, sendo o escritor do Novo Testamento, pôde também fazer tal declaração que eu falo sob estas condições, eu, não o Senhor. Assim é hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, como estamos aqui sob a misericórdia de Deus, sabendo que brevemente deveremos responder na tua presença. E que tu tens feito tanto, Senhor, eu tenho certeza, à vista dessas pessoas, elas se agarrarão a isto como se viesse de ti.
E para testificar aqui hoje de muitas pessoas sentadas aqui, até mesmo viram esse sinal na montanha, onde os anjos do Senhor vieram no redemoinho, onde veio nos 7 anjos, onde a revelação dos 7 mistérios foi desvendada. E esse mesmo anjo, na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado. Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa estando agradecidas de que Deus lhes tenha concedido esta graça. Eu somente falei isso, Senhor, por permissão. Eu somente digo isso por permissão, Senhor. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tentem cometer esse pecado novamente. E que elas nunca tentem cometer qualquer pecado, mas amar-te de todo o coração. Senhor, torna essas famílias felizes e que criem e eduquem seus filhos na admoestação de Deus. Porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue, Senhor. E fiz tudo o que sabia fazer, e Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir. Porém, agora eu ordeno isto, Senhor, a essas pessoas, que elas estudem isto e vão e vivam para Ti. Concede isto, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim. Elas estão em Tuas mãos. Eu rogo que Tu as abençoes. Abençoa estes lenços, Senhor, que acabaram de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores e mais poderosas noites em que todas as pessoas sejam curadas. Concede isto, Senhor. Abençoa-nos juntamente. Que possamos ir em paz, contentes e regozijando-nos, porque o Deus da criação nos mostrou desde o princípio e estendeu a nós, em nossa confusão em que estamos, sua graça novamente nestes últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como te agradecemos por isto. E que nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém.